Capítulo 481 Boa sorte. Dentro da cabana de madeira, Sofong e seu grupo sentaram ao redor da mesa de madeira, onde havia um conjunto de mahjong com 136 peças de bambu. Cada duas peças estavam empilhadas, formando 4 blocos em forma de poço, chamado muro, cada pessoa com 36 peças. Irmã Mon, como jogamos? Perguntou Van em voz baixa. Simples, primeiro jogamos os dados para começar. Liu Ypsilon explicou e lançou 2 dados de madeira sobre a mesa. Esses dados foram feitos por Sofong. Depois de lançar os dados, começaram a abrir o muro. Isso determinava a posição para comprar peças, contando do banqueiro que lançou os dados, no sentido anti-horário até o ponto, essa era a posição de abertura. O banqueiro tinha 14 peças, os outros 13. E depois? Van olhou para suas peças, confusa. Continue comprando e descartando. Pode comer, Pom, Kong e vencer, continuou Liu Ypsilon. O banqueiro descartou a primeira peça, depois os turnos seguiram com comprar, descartar, comer, Pom e Kong, tanto abertos quanto ocultos. Comer significava pegar uma peça do jogador anterior para formar uma sequência, por exemplo, se descartasse um Van, e você tivesse 2 Van e 3 Van, podia comer. Pom era com 2 peças iguais na mão e uma descartada. Kong era com 3 iguais na mão e uma descartada, ou 4 compradas para um Kong oculto. O grupo de Sofong acenou vagamente e começou a primeira rodada. Um bastão. Liu Ypsilon pensou e descartou. Minha vez, compro e descarto, um Van. Liu Ypsilon murmurou e descartou. Parece divertido. Sofong sorriu, comprou um 3 Van, juntando a 2 na mão, uma chance de Kong. Fá. Descartou uma peça inútil. Van, impressionante, primeira vez jogando e já venceu. Liu Ypsilon elogiou, surpresa com a vitória rápida. Como já venceu? Sofong se surpreendeu. Vencer é simples, até existe uma fórmula. Van sorriu orgulhosa. Que fórmula? Os 3 ficaram surpresos, especialmente Liu Ypsilon, primeira vez ouvindo falar em fórmula para vencer. Acabei de pensar, pode lembrar como x vezes trinca mais y vezes sequência mais um par, com x e y podendo ser 0. Van escreveu com carvão na mesa. É verdade. Liu Ypsilon exclamou, maravilhada que vencer no mahjong pudesse ser expresso por matemática. Não é à toa que é uma aluna brilhante. Sofong suspirou, agora entendi a regra. Assim é, agora entendi. Liu Ypsilon também acenou, levantando o polegar para a garota. Os espectadores também comentaram. Assim se considera vencer, finalmente entendo. Simples e claro, realmente um gênio. Vou memorizar isso, da próxima vez que jogar com a sogra não temerei perder. Acredite, ainda não pode vencer a sogra, não pergunte como sei. Este irmão deve ter uma história. De novo. Liu Ypsilon embaralhou as peças e distribuiu. Vitória. Sofong mostrou suas peças, terceira vitória da noite. Sofong, está trapaceando? Liu Ypsilon reclamou, sem vencer uma vez. Sim, eu só venci uma vez. Van suspirou. Tosse, apenas sorte. Sofong sorriu. Não, Sofong, vamos trocar de lugar, seu assento deve ser afortunado. Liu Ypsilon instou. De novo. Ela acenou. Estrondo. Mais de 100 peças soaram. Logo as 3 garotas olharam fixamente, enquanto Sofong vencia de novo, olhos ressentidos. Talvez vocês 3 joguem em vez disso. Ele coçou a cabeça, envergonhado por vencer de novo. Sofong, já venceu 6 vezes seguidas. Liu Ypsilon olhou irritada. Apenas sorte, apenas sorte. Ele riu, pensando em como parar tanta sorte, sem encontrar forma. Sua sorte é incrível, 6 vitórias consecutivas, murmurou Van.
As 3 garotas o olharam juntas, acreditando que estava orgulhoso. Basta, vamos lavar e dormir, já deve ser quase meia-noite. Só Fong suspirou. Ah! Um pouco sonolenta mesmo. Van bocejou, seus olhos claros pesados. Vamos dormir. Liu Yimon se espreguiçou, sua cintura fina brilhante. As 3 limparam e ficaram na porta escovando os dentes, a chuva impediu o banho quente. Mais de 10 minutos depois, os 4 se deitaram em sacos de dormir. Boa noite. Van disse suavemente. Sons de farfalhar vieram de fora da janela. Xixi. Sons suaves entraram. O tempo passou devagar, na noite tempestuosa, todos adormeceram. Capítulo 482 – Capturar um rato. Os cílios de Van tremeram, sua respiração calma, ela ainda dormia profundamente. Xixi. Uma cabeça escura apareceu pela janela, seu nariz farejou, um rato gordo entrou sorrateiro na cabana. Primeiro hesitou no parapeito, depois desceu e correu em direção à prateleira de madeira. Xixi. Outra cabeça surgiu na janela, esta maior, outro rato entrou e também foi até a prateleira. Ambos subiram, movendo-se inquietos, então chegaram ao segundo nível, perto da gaiola de bambu, percebendo algo diferente. O maior hesitou, mas ao tentar entrar, a porta de bambu se fechou de repente, prendendo um dentro e deixando o outro fora. Xixi. O rato preso lutou ferozmente, correu de um lado para o outro, bateu a cabeça contra a gaiola, tentando escapar, mas as frestas eram pequenas demais. Dentro de seu saco de dormir, Só Fong franziu a testa, meio acordado pelo som, mas sem sentir perigo, logo adormeceu novamente. Ao amanhecer, a garoa ainda caía pela janela, o céu cinzento sem sinal de parar. Núgugo os cílios de Liu Yimon estremeceram. Ela abriu os olhos lentamente. Esticou o corpo, girou a cintura e o pescoço, soltou um gemido suave de alívio, depois pegou um pente para arrumar o cabelo. Com um fio de linho amarrou em um rabo de cavalo alto, parecendo mais madura. Foi até a janela, abriu mais para deixar o ar úmido entrar. Ainda chove. Murmurou, notando a umidade por toda a parte. Voltou, sentou-se diante do fogão de cerâmica, acendeu capim seco e gravetos para reduzir a umidade na cabana. Crepitar, as chamas se ergueram, faíscas saltando com estalos suaves. Melhor ferver água primeiro. Sussurrou, preparando água quente para quando os outros acordassem. Encheu a panela de ferro com água, colocou-a no fogo, depois pegou sua escova e toalha para se lavar. Depois de um tempo, a água ferveu forte, ela despejou em um jarro de cerâmica. Olhou para a cama, sua irmã e a jovem ainda dormiam, então encheu novamente a panela, pensando no café da manhã. Parou diante da prateleira, pensando no que cozinhar. Xixi. Um som da gaiola de bambu chamou sua atenção. Liu Yimon franziu o senho, olhou para lá, em dúvida. Deveria verificar? Não tinha certeza se havia um rato dentro, mas o som era real, enchendo-a de medo e curiosidade. Só vou olhar um pouco. Decidiu, caminhou lentamente e se inclinou para olhar dentro. De repente, bigodes de rato apareceram em sua visão. Ela ficou imóvel, cruzou olhares com o rato por 3 segundos, depois gritou, seu grito ecoando pela cabana. Suas pernas cederam, recuou cambaleando, rosto pálido. O que aconteceu? Só Fong foi o primeiro a acordar, saltou do saco de dormir. Um rato. O rosto de Liu Yimon mostrava pânico, seu medo era claro. Só Fong ficou surpreso, depois suspirou de alívio. Pensou que era perigo, mas era apenas um rato. Nugo na cama, Liu Yimon se virou, respirando tranquila. Está tudo bem, talvez a gaiola tenha pego um. Só Fong a acalmou gentilmente. Van também suspirou, correndo descalça até Liu Yimon. Você me assustou, está bem, irmã Tu? Estou bem. Liu Yimon se acalmou,
mas ainda não ousava se aproximar da gaiola. Isso é bom. Van relaxou. Realmente pegou um rato. Sofong ergueu a gaiola, sacudiu levemente, o rato dentro guinchou assustado. Ela rangeu os dentes, murmurou com raiva, criatura irritante. Xixi. O rato tonto apenas guinchou de medo. Ah! Pegaram mesmo um. Liu Ypsilon finalmente acordou, correu rapidamente. Sim, e é grande. Disse Van, segurando a gaiola. Olhe para essa cara astuta, claramente não é bom. Disse Liu Ypsilon, zangada. Ah, Sofong riu, então notando que Van estava descalça, incentivou suavemente. Van, calce os sapatos, o chão está frio. Ah, certo. Rapidamente entregou a gaiola a Liu Ypsilon, sentou-se na cama e calçou os sapatos. O que faremos com ele? Perguntou curiosa Liu Ypsilon. Liu Ypsilon sentou-se distante na cama, olhos vagos, evitando a gaiola. Ao vê-la, Sofong murmurou, realmente assustada a esse ponto. Deixe por enquanto, depois do café da manhã resolvemos. Van terminou de calçar os sapatos, sacudiu as mãos e colocou a gaiola ao lado do fogo. Está bem. Liu Ypsilon se espreguiçou, depois pegou sua escova e toalha para se lavar. Muito tempo depois, Liu Ypsilon finalmente se levantou, mas ainda evitava a gaiola, nem sequer olhou. Durante o café da manhã, Van perguntou curiosa, Irmã Tu, você não terá pesadelos esta noite, terá? Espero que não. Respondeu Liu Ypsilon sem certeza. Capítulo 483, Construindo um novo banheiro. Acabei de pensar em uma boa ideia, vamos amarrá-lo a uma corda e soltá-lo na água para nadar. Liu Yimen sugeriu rapidamente. Os ratos sabem nadar. Yuan inclinou a cabeça e perguntou suavemente. Bem, talvez não. Liu Yimen pensou e falou. Os ratos sabem nadar, não apenas isso, são mestres. Su Feng explicou calmamente. Um rato nada movendo as patas traseiras, dirigindo com as dianteiras, a cauda funciona como leme, tem uma resistência incrível, e até pode mergulhar por 3 minutos. Isso não serve, muito favor para ele. Yuan balançou a cabeça. Estamos tomando café da manhã, terminemos primeiro. Su Feng disse suavemente. Ele olhou para Liu Yitu, notando que ela comia sem gosto, mastigando um pedaço de carne de ouriço por mais de 5 minutos. Está bem. Yuan mostrou a língua timidamente e voltou a comer. Yuan segurou uma faca militar, levantou a gaiola de bambu e ameaçou. Agora confesse honestamente, você tem mais companheiros? Sim, confesse e será perdoado, resista e será punido. Liu Yimen acrescentou. Su Feng sorriu, as duas garotas atuaram vividamente. Liu Lito se virou em silêncio, sem interesse em interrogar um rato. Você pode usar um chapéu de aba larga e ir respirar ar fresco no quintal. Su Feng disse ternamente. Certo. Liu Lito assentiu, colocou o chapéu e empurrou a porta de madeira, descendo para passear na garoa. Oh! Ela exalou suavemente, seu corpo acalmou, depois voltou sob a cabana, alimentando o coelho e o cervo. O cervo tinha crescido muito, maior do que quando foi pego, e não a evitou, em vez disso veio pedir feno. Depois de mais de meia hora, uma voz suave de garota veio de cima da cabana. Yuan colocou a cabeça para fora da janela e chamou, falta um. Indo. Liu Lito parou, pensou no mahjong e correu para cima depois de jogar o feno. Ela empurrou a porta, olhou ao redor e perguntou com suspeita, onde está o rato? Irmã Tu entre, o rato já foi tratado. Yuan riu e a puxou. Tratado? Como? Liu Yito perguntou curiosa. Su Feng o cobriu com cimento e o jogou na floresta. Yuan apontou pela janela para a floresta distante. Isso é bom. Liu Lito relaxou e se sentou. Irmã, veja o que eu tenho.
Liu Li-mei disse misteriosa. Nada. Liu Li-mei riu e mostrou as mãos vazias. Liu Li-tu franziu os lábios irritada. Você está pedindo confusão. Ai, vamos jogar mahjong. Liu Li-mei tossiu e mudou de assunto. Rapidamente arrumou as peças de bambu e começou a diversão. O tempo passou, no início da tarde os quatro ainda jogavam mahjong, cheios de energia. De novo sem vitória. Liu Li-mei disse impotente. Parece que hoje a sorte está do seu lado. Su Feng disse calorosamente. Ele quebrou peças boas várias vezes para manter a diversão das três garotas, caso contrário uma pessoa ganhando tudo seria entediante. Hehe, eu sou a deusa da sorte. Yuan sorriu, acabará de ganhar sua quarta rodada. Hoje devo ganhar uma. Liu Li-mei sorriu e embaralhou novamente. Posso ganhar pelo menos uma? Liu Li-tu suspirou, desde ontem não tinha ganho. Ah, você terá sua chance. Su Feng riu. Ai! Liu Li-mei corou e gritou. Irmã Mei, o que houve? Yuan inclinou a cabeça com dúvida. Estou segurando por muito tempo. Liu Li-mei mordeu o lábio. Você se molhou. Liu Li-tu franziu a testa e deu um tapa no traseiro da irmã. Não. Liu Li-mei sacudiu e gritou. Para ou não vou aguentar. Sério? Liu Li-tu pressionou os lábios e levantou a mão de novo. Irmã, isso é vingança clara. Liu Li-mei desviou, pegou uma jaqueta e correu para baixo. Quem mandou você me assustar? Liu Li-tu baixou a mão e sorriu. Su Feng sorriu, levantou-se e se espreguiçou, pronto para construir o banheiro. Su Feng, posso ajudar? Liu Li-tu perguntou suavemente. Faça mais concreto, precisamos de muito. Su Feng respondeu. Certo. Liu Li-tu foi trabalhar. Su Feng pegou a faca militar, passou quase uma hora esvaziando um tronco. Com o chapéu de aba larga, foi ao depósito, escolheu um bambu grosso e o trouxe de volta. Preparou cuidadosamente o bambu, gastou mais de meia hora limpando os nós. Depois mediu a corda, cortou um tubo de bambu de 3 metros, igual à altura da cabana. Colocou o bambu em um buraco no chão, pressionou firmemente, deixando um terço acima. Pegou uma pá, foi sob a cabana, verificou o bambu e o empurrou. Em seguida cavou um buraco de 1 metro de profundidade e baixou mais o bambu. Yuan, quanto bambu resta acima do chão? Ele gritou. Apenas no nível do piso. Yuan respondeu da janela. Capítulo 484, Fossa de lixo. Isso não é muito diferente. Su Feng sacudiu as mãos e continuou cavando com a pá de engenheiro. Limpou ao redor do tubo de bambu, cavou um buraco de 1 metro por 2 metros, preparando a fossa. Su Feng, precisa terminar o cimento. Do andar de cima veio a voz de Liu Ytu. Entendido. Respondeu, subindo com a pá. Por enquanto é suficiente. Sorriu, agachou-se e aplicou cimento ao redor com um bloco de madeira, reparou o chão e fixou o tubo. Su Feng, está montando o cano de esgoto? Perguntou Liu Ypsimon. Exato. Assentiu, desenhou no chão um quadrado de 1,5 metros, tamanho do banheiro. Querem vaso de cócoras ou de assento? Perguntou. De cócoras, o de assento é chato. Van respondeu inocente, nunca tinha usado. Sim, de cócoras é melhor, o de assento nem sempre é conveniente. Disse Liu Ypsimon tímida. Concordo. Liu Ytu assentiu. Agachar facilitava, o corpo tem músculo puborretal, como o laço que puxa o reto formando ângulo. Sentar puxa reto, dificulta, agachar facilita. Sem problema, cócoras é melhor. Su Feng fez gesto ok. Preciso mover madeira. Levantou-se. O banheiro não está pronto ainda. Brincou, pôs chapéu e trouxe madeira. Levaram meia hora para trazer o necessário.
Com a ajuda das três, em 2 horas ergueu 2 paredes de madeira e porta. Finalmente pronto. Suspirou Liu Ypsilon. Abriu a porta, preocupado. A fossa não está feita, isso é o mais importante. Fossa? Como fazer? Perguntou Van. Deixem comigo, misturem mais cimento e tragam pedras. Disse. As pedras eu pego. Liu Ypsilon arregaçou mangas. Eu faço cimento. Disse Liu Y tu. E eu? Perguntou Van. Ajude no cimento. Ele acariciou a cabeça dela. Levantar pedras era pesado. Corando, ela sentiu e foi trabalhar. Só Fong e Liu Ypsilon desceram com cestos buscar pedras. O tempo passou, eram 3 da tarde. No depósito havia muitas pedras, suficientes. Ao lado, 2 talhas de cimento. Hora de continuar. Kabuks esticou-se e pulou no buraco. Ypsilon, passe pedras. Sim. Assentiu. Aqui, cimento. Van entregou jarra. Trabalharam juntos, ergueu muros de pedra, tapou fendas com cimento, evitando infiltração. O tubo de bambu ficou meio enterrado, só boca exposta. Planejou 3 compartimentos, gastou outra hora dividindo, parecido ao caractere olho. Numa extremidade colocou o tubo de passagem, a 10 centímetros outro de esgoto. Quase pronto, faltam tampas. Subiu do buraco. Cortou o bambu, fez 3 quadros grandes e pequenos de 10 centímetros. Pôs folhas de bananeira, colocou quadros, encheu de cimento. Assim tinha 3 tampas para vedar. Só Fong, para que servem quadros pequenos? Perguntou Van. É a boca de limpeza, quando encher abre-se. Respondeu. Encheu quadro pequeno com folhas e cimento. Entendi. Ela sentiu, voltou à casa. Vou preparar jantar. O céu escuro, chovia, só 2 tochas iluminavam. Bem, terminamos, só falta secar cimento. Sacudiu mãos, saiu e subiu. Capítulo 485, Imã Natural. Ao acordar, Só Fong bocejou, se alongou na cabana de madeira, depois abriu a porta suavemente, desceu as escadas até o armazém. Parou diante da fossa de lixo, agachou-se para verificar a parede de cimento. Finalmente seco. Murmurou, hoje era o 3º dia desde terminar a fossa, por causa da chuva o cimento só agora estava seco. Pulou dentro, examinou cada parede, confirmou sem rachaduras, depois subiu. Pegou uma tampa seca, colocou sobre a fossa, depois selou com concreto, deixando apenas a saída de lixo. Só Fong, bom dia. Liu Ypsilon desceu bocejando, cansada apoiando-se em um pilar. Pode dormir mais, ainda é cedo. Ele sorriu, ontem jogaram mahjong até tarde. Não, hoje finalmente sem chuva, preciso sair. Ela acenou, sua natureza não suportava ficar quieta. Passeou pelo pátio, alimentou o coelho e o cervo com feno, depois atravessou a ponte para ver os cultivos. Ele olhou o riacho abaixo, desenhou uma linha com a pá da nascente até fora da cerca, assim a água surgiria lá sem afetar o uso diário. SHHH. Depois cavou seguindo a linha, mais fundo perto do fim, abaixo da saída da fossa. Dentro, Van bocejou, apoiou-se na janela vendo Só Fong ocupado sorrindo, começava um novo dia. Virou-se para preparar o café com panela de ferro, não podia deixá-lo trabalhar sem comer. Liu Y tu também acordou, lavou-se e desceu, perguntou suavemente, Só Fong, precisa de ajuda? Se for cortar bambu para fazer tubos, consigo. Ela olhou a vala. Bom, preciso de 4 tubos, obrigado. Ele respondeu. Certo. Ela arregaçou mangas e foi buscar bambu. Ele continuou cavando, após 10 minutos parou. Por que parece mais pesado? Murmurou. Usou a pá para sondar, não tocou terra mas sentiu peso, como atração. Algo embaixo.
Cutucou, mas a pá travou. Curioso, limpou a lama, logo surgiu uma pedra preta do tamanho de um melão pequeno. Um ímã natural, formado pelo campo da terra, como ferrita. Parece inútil agora. Guardou no armazém, seguiu cavando. Após meia hora, 4 tubos prontos, vala terminada. Entalhou extremidades, uniu, colocou na vala, um lado na fossa, selou com cimento. Só Fong, irmãs, café pronto. Van abriu a porta, chamou da escada, com colher de madeira. Certo, indo. Ele acenou. Rápido. Ela sorriu e voltou. Logo, Só Fong e as 2 irmãs se lavaram e se juntaram, comeram em tigelas grandes. Van, quanta carne de ouriço resta? Perguntou, mastigando um pedaço. Menos de um dia. Respondeu suave. Ir à floresta de novo? Ela parou, olhou. Desta vez você vem, não floresta, mas outro lado do riacho. Ele disse gentil, oferecendo carne com hashi. Esse lado tinha leopardos, e após chuva o caminho era difícil, mas atravessar o riacho era mais fácil, com hibiscos e pinheiros. Sim, bom. Seus olhos brilharam, lábios se curvaram, aceitou a carne. Eu também. Liu Ypsilon ergueu a mão. Então vamos todos. Ele sorriu. Milímetro. Os olhos de Liu Ypsilon mostraram alegria. Depois do café, Van arrumou, as irmãs lavaram. Só Fong desceu, limpou a vala, enterrou os tubos. Só Fong, prontos. Liu Ypsilon entregou o arco de chifre de cabra. Vamos. Ele sorriu, carregou o arco, segurou naturalmente a mão da jovem, atravessou a ponte de madeira, abriu a porta. A jovem sorriu doce, coração como mel, passos leves. Capítulo 486 A Enciclopédia Ambulante. Liu Ypmng voltou para trancar o portão, impedindo a fuga dos servos e coelhos. Por aqui. S. Fong decidiu a direção, contornando um hibisco denso até atrás, onde havia um bosque de pinheiros olmos. Há muitas ervas silvestres aqui. Liu exclamou surpresa, era sua primeira vez atrás do hibisco. As folhas são tenras, depois cavamos algumas para levar. Van disse feliz. Sim, melhor não comer misturas fora, esta noite eu preparo. Van segurou a mão de S. Fong e sorriu. Será que há flores fedorentas aqui? Quero bolo de feijão. Liu Ypmng franziu os lábios. Ao falar de bolo, lembrou quando conheceu, uma jovem chegou com um jarro e bolos verdes, então soube que existiam verdes. Podemos procurar, se não, trazemos mudas do acampamento antigo. S. Fong sorriu. Lá ainda cresciam, não afetadas por enchentes. Sim, voltaremos a ver. Liu Ypmng assentiu. Os 4 entraram no bosque, folhas verdes pendiam densas, nem a neve as derrubava. Uau! Van arregalou os olhos, além dos pinheiros havia arbustos cobertos de videiras. São uvas silvestres. S. Fong admirou, reconhecendo logo, era um vinhedo abandonado. Todas são videiras? Liu Ypmng perguntou surpresa, todas iguais, cobririam colinas. Sim, mas serão doces? S. Fong suspirou. Pensou, se tivessem visto antes, já comeriam uvas, agora deviam esperar muito, a menos que usassem soro vegetal. Com isso, cavou videiras, cortou galhos e pôs no cesto de bambu, para plantar junto à casa. Esperemos frutos. Van murmurou. Sim, sigamos, nada mais aqui. S. Fong os guiou além do vinhedo. Uma pena não ver antes. Liu suspirou e seguiu. Cric! Liu Ypmng foi à frente, batendo nos arbustos com um galho para espantar cobras. Ah, cogumelos! Viu pequenos brancos junto a um tronco caído. Estendeu a mão. Cogumelos brancos. S. Fong olhou, franziu e mudou de expressão.
Segurou o ar rápido. Não toque, são chapéus brancos mortais. Chapéus mortais? Liu YMNG recuou, o nome bastava. S. Fong, o que são? Van perguntou. Contém amatoxinas e falotoxinas, danificam fígado, rins, vasos e nervos, levando à morte. Que medo! Liu YMNG empalideceu. Minha irmã disse cores vivas são venenosas, pensei que brancos não, piores. Essa regra vale, mas há exceções, como chapéus mortais, anjos destruidores, todos proibidos. S. Fong explicou. Qualquer cogumelo chamado morte era perigoso. Sabes mais biologia que eu. Liu Y tu disse amarga. Apenas assisto animais. S. Fong mentiu. Liu Y tu calou, pensando por que estudar. Chega, nunca colhas cogumelos ao acaso, pode matar. S. Fong advertiu. Entendido. Liu YMNG riu, olhando os cogumelos, conteve a vontade de esmagar e seguiu. Na sala de observação, a equipe de Amin assistia ao vivo. Professor VNG, são tão terríveis? Nugu Ingit perguntou. Sim, muitos morrem todo ano. VNG Lão afirmou sério. Tão brancos e letais, sorte que não vi na ilha Uingit. Nugu Ingit suspirou. Sim, muitos concorrentes eliminados por cogumelos venenosos. Amin lembrou de mais de 10 grupos assim. Assistir esse Fong ensina muito. Nugu Ingit disse sincera. O título Enciclopédia Ambulante foi merecido. Amin brincou. Enciclopédia Ambulante era o apelido que os espectadores deram a S. Fong. Capítulo 487 Macacos. Após a chuva, o caminho da montanha virou lama, cada passo sujava os sapatos. Sofon, achou algo? Liu YMNG olhou em volta e perguntou, desde que saíram do vinhedo já tinham andado mais de meia hora, só havia árvores e ervas. Nada grande, mas muitos rastros de pequenos animais. Sofon sorriu, na lama havia marcas de galinha selvagem, coelho e rato. Achei o mesmo. Suspirou, se pegassem um javali não precisariam caçar por dias. Sofon, de que animal são essas pegadas? Van puxou sua manga, apontando sob uma árvore. O que? Ele se abaixou. São pegadas de macaco. Ficou surpreso. Pareciam humanas mas eram diferentes. Não esperava macacos na ilha Uingit. Macacos? Onde? Os olhos de Liu YMNG brilharam. Por aqui, vamos ver. Sofon guiou pela direção dos rastros. As trepadeiras ficaram densas. Ele usou o facão para abrir caminho. Depois de 20 minutos chegaram a um vale com árvores gigantes. Sons estranhos ecoavam. Chip chip. Galhos balançaram. Macacos pendurados observavam curiosos. Macacos, realmente há macacos. Os olhos dela brilhavam. Era a primeira vez que via macacos selvagens. Será que vão roubar nossas coisas? Van abraçou a cesta, lembrando da TV sobre macacos ladrões em parques. Possível. Liu Y tu franziu a testa, também segurando sua cesta, ela já viverá isso. Antes da mãe adoecer, viajaram e um macaco roubou sua bolsa. Calma, aqueles eram de parque, acostumados a humanos, estes são selvagens e não ousam. Sofon riu. Melhor prevenir do que remediar. Ela sacudiu a cabeça, lembrando da bolsa perdida. Shit shit shit. Os macacos saltavam e gritavam. Parecem com medo. Van sussurrou. Estão declarando território, este lugar é deles. Sofon olhou o chão, havia cascas, fezes e urina, o cheiro era ruim. Entramos para ver. Liu YMNG perguntou. Sofon, macacos se comem. Van quis saber. Sim, principalmente o cérebro, muitos ricos gostam, mas só quem tem apoio ousa. Ele olhou para o drone acima. Caçamos macacos então. Liu YMNG fez careta.
Você ousaria comer? Sofon brincou. Não, pensar que humanos evoluíram de macacos tira meu apetite. M. Kabukis. Ela balançou a cabeça. Tem certeza que viemos de macacos? Liu Y zombou. Ah, não é. Liu YMNG piscou. Filmes de ficção científica sempre dizem isso. Claro que não, ou pouco provável. Liu Y Tu repreendeu. Irmã MNG, humanos vieram de símios antigos. Van riu. Os símios eram ancestrais próximos. Macacos e símios são diferentes? Ela perguntou. As pessoas confundem, mas símios não têm cauda, nem bolsas nas bochechas, nem nádegas vermelhas, são chimpanzés e gibões, enquanto macacos incluem espécies como o macaco dourado. Aprendi algo novo. Ela assentiu. Vamos embora. Sofon sorriu, olhou os macacos pela última vez e guiou as garotas. Embora curioso, não era hora. Já meio-dia fora e nada caçamos. Van desanimou. Estou atrasando? Perguntou. Não, sem você quem cozinharia? Sofon falou sério. É verdade. Ela riu. Por aqui, damos uma volta e voltamos. Ele afagou sua cabeça, escolheu a direção de retorno. Não voltou pelo mesmo caminho, mas outro, contanto que seguisse rumo ao acampamento não se perderiam. Coelhinho, abra a porta um pouco. Liu YMNG cantarolou, esperando encontrar uma toca. Mesmo que haja, você o assustaria. Liu Y Tu falou fria. FSSFSS, que som foi esse? Capítulo 488, Pequeno Panda. Pequeno Panda. Fung percebeu imediatamente o pequeno animal. Que fofo! Os olhos de Van brilharam, encantada pela aparência adorável. O pequeno panda, também chamado de panda vermelho, lembra um gato, mas é maior e mais roliço, com pelo castanho avermelhado e rosto redondo com marcas brancas. Apesar do nome ter panda, a aparência é bem diferente. Seus membros são curtos e castanho escuros, a cauda longa e grossa com pelos fofos, decorada com 12 anéis avermelhados. Fung, pega logo, não deixe fugir, será nosso jantar. Disse Liu YMNG animada. Este não pode ser comido. Tossiu Fung e respondeu. Por quê? Perguntou Liu YMNG surpresa. Porque o pequeno panda é um animal protegido de nível 2 nacional. Explicou Fung. Ah, que pena. Liu YMNG ficou desanimada, achando que seria uma presa. Liu Y Tu olhou a irmã, pensando como podia querer comer algo tão fofo. Por que ele não foge? Perguntou Van surpresa, puxando a mão de Fung. Normalmente um panda vermelho adulto mede de 40 a 63 centímetros, com cauda que ultrapassa metade do corpo, e pesa uns 5 quilos. Este tinha apenas 20 centímetros, do tamanho de um gato doméstico, claramente uma cria. Recuou 2 passos, mas não fugiu, deixando Fung pegá-lo nos braços. Ele arrancou uma folha tenra e ofereceu. Cruz cruz. O panda comeu com vontade. Uau, que fofo, nem tem medo de Fung. Exclamou Van, acariciando sua cabeça. O panda não resistiu, brincou com seus dedos. Depois escondeu a cabeça no peito de Fung. Que fofo, vamos criá-lo? Perguntou Van sonhadora. Podemos, já que não o comeremos. Disse Liu YMNG feliz. Primeiro procuremos seus pais, se não estiverem levaremos. Decidiu Fung. Está bem. As 3 meninas assentiram. Por aqui. Com o panda nos braços, Fung observava rastros entre os arbustos. A vegetação ficou mais densa, um cheiro de sangue surgiu, seu olfato captou. Ele franziu a testa e avançou. Após alguns minutos um pequeno monte surgiu, fonte do cheiro. O que aconteceu aqui?
Perguntou Van ao ver tufos de pelo ensanguentado semelhantes ao do panda, embora a cria estivesse ilesa. Um leopardo passou. Disse esse Fong sério, mostrando pegadas de leopardo e panda. É possível que os pais foram devorados. Suspirou, abraçando o filhote. Seus predadores incluem martas, leopardos e leopardos nublados. Com sua velocidade e habilidade de escalar, os leopardos não dão chance. Pobrezinho, perder a mãe tão cedo. Disse Liu Ymmng triste. Van pressionou os lábios, abatida. Liu Ymmng. Liu Y Tu a repreendeu com o olhar. Ela fechou a boca, olhando culpada. Aqui, segure. S. Fong sorriu, entregando o filhote. Que lindo, S. Fong, vamos criá-lo. Van sorriu feliz. Pode ser, mas você deve cuidar dele. Disse S. Fong sério. Sim, prometo. Van sorriu, saudando de brincadeira. Ótimo, vamos voltar. Sorriu S. Fong, virando-se. S. Fong, o que ele come? Só folhas. Perguntou Van. É onívoro, come frutas, folhas, musgo, animais pequenos, mas prefere brotos e folhas de bambu. Explicou S. Fong. Come insetos, aves, ovos e doces. Já sei. Van assentiu, brincando com o filhote. Na sala de monitoramento, a mim e outros observavam. Uau, que fofo! Os olhos de Nugu Tinguit brilhavam. Sim, muito fofo. A mim sorriu. Professora, criá-lo trará problemas? Perguntou Nugu Tinguit preocupada. Durante um ano não haverá problema, mas se o comerem as autoridades intervirão. Explicou a mim. Também esclareceu aos espectadores que não podiam ferir animais protegidos. Isso também protege o filhote. Disse VNG Lão calmo. E se S. Fong deixar a ilha, o que acontecerá com ele? Perguntou Nugu Tinguit. Provavelmente será levado a um zoológico ou reserva. Respondeu a mim. TVNH pressionou os lábios. Pensativo. Capítulo 489. Maldan. Oh, tão perigoso. Su Feng ficou surpreso por um momento, depois lembrou que ainda havia Goldan em casa, sempre corria para fora, difícil de esquecer. Então, e agora, Goldan não será tratado como um lanche comido? Yuan olhou para o pequeno panda em seus braços e perguntou. Primeiro tranque o pequeno panda, deixe-os se acostumarem, depois solte. Su Feng pensou um pouco e disse, mais tarde depois de domesticar o panda, deixá-los juntos não seria problema. É a única maneira. Yuan concordou. Dê um nome ao pequeno panda, qual seria bom? Liu Limen disse animada. Deixe-me pensar. Yuan franziu a testa, começou a pensar. O pequeno panda é macho ou fêmea? Liu Yiju perguntou suavemente. Deixe-me ver. Su Feng levantou a cauda fofa, olhou e sussurrou, fêmea. Fêmea, então chame de Maldan. Liu Limen teve uma ideia, o esquilo é Goldan, o panda é Maldan, combinação perfeita. Ah! Su Feng riu. Ah, Malkiu, esse nome é bom. Liu Limen murmurou. Sim, Malkiu, realmente adequado. Su Feng concordou. Malkiu, bem-vindo à casa. Yuan sorriu e abraçou o panda. Su Feng empurrou a porta de madeira de volta ao acampamento, tudo estava igual, sem mudanças. Deixe-o se acostumar ao lugar primeiro. Yuan atravessou a ponte de madeira, colocou Malkiu no chão. O pequeno panda cheirou e andou ao redor da cabana. Parece que todos têm medo de você. Yuan disse impotente. Não se preocupe, logo se acostumarão. Su Feng colocou a cesta de bambu no chão e disse. O coelho será comido pelo panda? Liu Limen perguntou preocupada. Por enquanto não, o coelho ainda é maior que Malkiu. Su Feng brincou, Malkiu era como um gatinho agora,
demoraria para crescer, até lá o coelho já teria acabado. É verdade. Yuan ficou tranquila, levou a cesta ao riacho, lavou vegetais e cogumelos, preparando o jantar. Era cerca de 5 da tarde, faltava menos de 1 hora para escurecer. Su Feng pegou a videira, olhou para o coelho e o cervo no depósito, decidiu plantar ao lado da cabana. Foi para o outro lado do riacho, cavou buracos perto da cerca, plantou a videira, regou. Depois de mais de meia hora, fumaça saía da chaminé, e uma estava cozinhando. 2 fogões tinham panelas de ferro, um com sopa de amêijoas, outro com guisado de carne. Adicione um pouco de mel e óleo vegetal. Yuan disse enquanto fazia salada. Já vai. Liu Limen cantarolava enquanto trabalhava. Su Feng sentou-se, mexendo na madeira, ao lado dele Mao Qiu dormia. Estava fazendo uma gaiola de madeira, para separar o panda, caso Goldan voltasse. Xixi. Su Feng pensava, quando ouviu Goldan na janela, depois entrou. Correu até ele, parou, pelo arrepiado, olhou para Mao Qiu. Xixi. Goldan balançou o rabo, protestando. Protesto inválido, você corria fora. Liu Limen riu, colocou a salada na mesa. Depois ela se agachou e perguntou, diga a verdade, você encontrou uma namorada lá fora? Xixi. Certo, espere a gaiola ficar pronta e vamos trancá-lo. Su Feng riu. Mao Qiu levantou-se, olhou para Goldan e correu feliz. Xixi. Goldan subiu na viga para escapar. Mao Qiu também subiu em direção a ele. Xixi. Goldan gritou, cauda em pé. Desça, Goldan. Su Feng levantou-se, tocou a viga. Goldan desceu sensatamente, subiu em seu ombro. Fique aqui, a gaiola logo estará pronta. Su Feng sorriu amargamente, não esperava que brigassem. Pegou uma noz e deu a Goldan. Mao Qiu subiu na viga, balançando a cauda. Então Mao Qiu sabe subir em árvores. Liu Limen exclamou. Claro, quando fogem de predadores, sobem aos galhos mais altos. Su Feng lembrou do hábito do panda. Goldan viu que Mao Qiu não o perseguia, relaxou e roeu a noz. Su Feng, venha, o jantar está pronto. A voz suave de Yuan soou. Certo. Su Feng largou a madeira e o machado, lavou as mãos e sentou-se. Liu Iliju colocou tigelas e serviu sopa. Os vegetais são tão macios. Su Feng provou a salada. Crocantes e deliciosos. Liu Yi Men elogiou. Clac! Nesse momento Mao Qiu desceu da viga, correu até as garotas, ficou em pé. Você também quer comer? Yuan se inclinou e perguntou gentilmente. Capítulo 490, Criando Branquinho e Gordinho. Kikikiki. Mao Cao abaixou a cabeça para comer, logo terminou uma erva selvagem, depois limpou boca e rosto com as mãozinhas. Tão fofo, até se limpa sozinho. Van An acariciou sua cabeça. Bom, coma bem e brinque depois. Só Fong disse com carinho. Certo. Van An riu alegre e começou a comer. Meia hora depois, após o jantar, os 4 se sentaram juntos. Mao Cao dormiu na frente deles, roncando. Cão Ovo estava na viga, sempre vigilante, sem se aproximar. Outra meia hora e a gaiola de madeira quadrada de 80 centímetros ficou pronta, com frestas de 2 dedos. Pronto. Van An colocou Mao Cao lá dentro enquanto ainda sonolento. Mao Cao abriu os olhos, olhou e voltou a dormir. Realmente sem medo. Liu Ymon riu nervosa, era a primeira vez que via um animal selvagem tão ousado, preso e despreocupado. Só Fong riu, levou a gaiola a um canto e guardou. Piu. Cão Ovo desceu curioso para olhar. Só Fong, amanhã ainda vai caçar? Van An perguntou suave. Não quero engordar. Van An olhou repreendendo. Então vai comigo amanhã. Só Fong cutucou sua bochecha. Não,
Ficarei no acampamento fazendo artesanato. Van negou. Caçar seria mais eficiente com Sofong e Liu Ymon. Milímetro. Está bem. Sofong assentiu. Amanhã precisava colher ou outro coelho morreria. Então, vamos jogar Mahjong agora. Liu Ymon sorriu. Certo. Van pegou o jogo e embaralhou com habilidade. Os 4 jogaram sem parar, o tempo passou rápido. Ao amanhecer, o sol brilhou, o chão secou, o riacho ficou limpo. Ah! Sofong levantou, calçou os sapatos e sentou diante da gaiola. Tec tec tec. Mao Cao arranhou como pensando. Sofong olhou, cão ovo não estava. Se não está aqui, pode sair. Soltou a corda e liberou Mao Cao. Brinque sozinho primeiro. Foi ao riacho lavar o rosto, preferindo o ar fresco. Toque toque toque. A porta abriu, Mao Cao correu ágil. Deu uma volta e parou no alto, deixando fezes verdes e urina. Sofong franziu a testa, lembrando do hábito do panda. Sofong, viu Mao Cao. Van chamou preocupada. Ei! Sofong enxagou e apontou atrás. Que susto, pensei que sumiu. Van correu, encontrou e suspirou. Van, dou-te uma tarefa. Sofong olhou os dejetos e falou. Que tarefa? Van perguntou com Mao Cao no colo. Sem problema, ainda é pequeno, fácil de ensinar. Van garantiu confiante. Esperemos. Sofong suspirou, não queria ver aquilo todo dia. Fique tranquilo, eu cuido. Van voltou confiante. Sofong lavou-se, buscou ervas, levou mais de 10 minutos para reunir e mais 20 para preparar o líquido de cultivo. Desceu com o jarro, despejou no caldeirão no riacho, acrescentou água e fez um lote. A velocidade de crescimento deve aumentar. Murmurou, regou taro, feijão e outros. Sofong, vou ajudar. Liu Ymon veio com um jarro. Certo. Sofong sorriu. Com a ajuda dela o líquido acabou rápido. Liu Ymon cheirou as mãos duvidosa. Sofong, o que é esse líquido? É pesticida herbal, não comestível. Sofong mentiu calmo, lavou e voltou. Liu Ymon mordeu o lábio, viu ervas no caldeirão, algumas reconheceu. Pensou, acrescentou água e empurrou o caldeirão, a água levou as plantas pelo riacho. Mana, café da manhã. Liu Ymon chamou. Vou. Liu Ymon respondeu, olhou para o drone, lavou o jarro e subiu tranquila. Sofong, volte cedo, cuide-se. Van abraçou Mao Cao e acenou. Entendido. Sofong respondeu e saiu. Mana, vou também. Liu Ymon seguiu rápido. Capítulo 491. O sexto sentido da mulher. Vamos sair do território para observar. Sofong inclinou a cabeça e sorriu. Está bem. Liu Ymon respondeu suavemente, mas encolheu-se, seu corpo instintivamente perto de Sofong. Não fique nervosa, apenas siga-me. Sofong acalmou, pegou o facão e entrou na floresta. Milímetro. Ela reuniu coragem para seguir. Crac, crac. Eles pisaram em galhos secos, aproximando-se da mangueira. Venha, subamos por aqui. Ele apontou para o oeste. Milímetro, eu sigo você. Ela assentiu. Bom. Ele sorriu, cortando cipós. Este caminho é difícil. Ela empurrou galhos que ao soltar bateram dolorosamente. Fique atrás de mim. Ele a puxou, quebrou o galho, disse baixo, se arranhar o rosto, quero ver você chorar. Eu não vou chorar. Ela fez beiço, mas sorriu, sentindo-se cuidada. Ele riu baixo, seguiu limpando o caminho. Após mais de uma hora, chegaram a um espaço aberto, diante havia uma colina rochosa de uns 10 metros. Coque, coque. Ele moveu as orelhas, pegou pedras. Você achou algo?
Ela sussurrou. Coque, coque. Ao se aproximar, viram um fazão com pintinhos cavando. Ele correu e pegou os pintinhos. Mon, venha. Ele chamou. Já vou. Ela correu animada. Um fazão, ótimo. Me dê seu cesto de bambu, para guardá-los. Ele pediu. Está bem. Ela esvaziou o cesto. Forre com feno. Ele disse. Milímetro. Ela colocou. Ele pôs os pintinhos, amarrou firme. Tão pequenos, só podemos criar. Ele sorriu amargo. O acampamento parecia zoológico. Ela olhou a galinha morta. Você matou a mãe deles. Cof, cof, isso soa como insulto. Ele tossiu. Rai, rai. Ela riu. O esconderijo anterior era bom, muitos animais. Ela lembrou caçar cabras e cervos. Se não tiver mais, amanhã tentaremos lá. Ele suspirou. Um dia talvez não baste. Ela murmurou. Sim, talvez passar a noite fora. Ele assentiu. Tudo bem. Ela baixou a cabeça, mas esperava. Vamos a outro lugar. Ele carregou o cesto. Está bem. Ela perguntou. Para onde? Subamos e observemos. Ele olhou a colina. Então vamos. Ela subiu. Cuidado, não escorregue. Ele alertou. Entendido. Ela respondeu. Ah, só Fong. Ela apontou. Não é aquela nossa colina habitual. Sim. Ele confirmou. O caminho parece difícil. Ela suspirou. Vamos, terá colheita. Ele disse. Onde? Ela perguntou. Ele apontou para outro lado. Por que acha isso? Ela questionou. Instinto. Ele sorriu. Na verdade, observou o terreno. Instinto? Por que não sexto sentido? Ela resmungou. Ah, sexto sentido é das mulheres. Ele riu. 10 minutos depois, desceram em segurança. Aqui deve haver herbívoros. Ele viu o capim roído. Talvez cervos, temos que ver. Ele notou pegadas fracas. Ótimo, vamos procurar logo. Ela disse feliz. Está no caminho errado, pegadas aqui. Ele chamou. Está bem. Ela respondeu, baixando o pé. Logo sentiu-se sem peso, ainda surpresa. Capítulo 492, O Corso Tolo Siberiano. Ela deu um passo e o chão sob seus pés cedeu. O lugar era uma fenda escondida coberta por folhas e galhos secos, difícil notar sem cuidado. Mon. Sofon correu, rápido agarrou seu braço. Ah! Liu Mon fechou os olhos e gritou. O corpo se debatia sem parar. Liu Mon, pare de gritar, meus ouvidos vão ficar surdos. Sofong fez uma careta, inclinado sobre a fenda enquanto puxava sua mão. Ah! Ela ficou pasma, abriu os olhos e viu que ele a segurava. Você me assustou até a morte. Seus olhos se encheram de lágrimas. Com uma mão apoiou-se no chão, com a outra a levantou devagar, depois envolveu sua cintura fina e a colocou segura fora da fenda. Na sala ao vivo, os espectadores encheram a tela com 666. Me assustou tanto. Por que surgiu de repente uma fenda tão grande? Isto é um tipo de desastre geológico. A fratura já estava lá, apenas coberta por folhas e galhos. Ainda bem que estava só Fong, senão o que faria Liu Mon se caísse? Reação tão rápida, um segundo depois seria terrível. Mon, está bem? Ele perguntou preocupado. Estou bem, só o coração acelerado e as pernas fracas. Ela bateu no peito nervosa. Só Fong a acalmou. Descanse um pouco e se recuperará. Depois de descansar, ela perguntou, por que surgiu uma fenda aqui? Deve ser um desastre geológico natural. Ele respondeu sério,
após observar viu que era profunda sem fundo, nem sua visão alcançava. Desastres geológicos incluem muitos, como deslizamentos, colapsos, fendas. O que surgiu foi uma delas, muitas vezes ligadas a terremotos ou movimentos das placas. Às vezes aparecem de repente, pessoas são engolidas antes de reagir. Todos os anos as notícias relatam casos, uma pequena cidade dividida, carros caídos, tais eventos são comuns. A imprevisibilidade os torna preocupantes. Então é isso, sem você eu estaria morta. Ela se levantou, olhos vermelhos, inclinou-se, obrigada, só Fong. Ele assegurou e sorriu, se atirei, também devo levá-la de volta, caso contrário não poderia explicar. Ela mordeu o lábio, o abraçou e sorriu, então te devo um favor. Ele riu baixo, virou-se, vamos, olhar ali. Está bem. Ela o seguiu, mas cada passo testava o chão. Não seja tão cautelosa, siga meus passos. Ele sorriu. Você também, pode haver outras fendas sob folhas. Ela advertiu séria. De fato, uma vez mordido por cobra, 10 anos temendo corda. Ele suspirou. Perigo, por que sempre fendas? Pensou. Isso faz sentido. Ela sentiu, mais tranquila. Caminharam por mais de meia hora, menos folhas, ela mais segura. Só Fong, consegue ver onde estão os cervos? Ela perguntou. Ele apontou a oeste, um caminho feito por animais. Ele a guiou pela trilha. À beira do lago, um bando de corços bebia. Só Fong. Ela sussurrou. Xi, olhe para mim. Ele sorriu, puxou o arco e mirou no mais gordo. Voa, Xox. A flecha voou e acertou, atravessando o corço siberiano. Ah! O bando fugiu para a mata, ficou ferido junto ao lago. Devagar, não escapará. Ele chamou. Só Fong, que servo é este? Ela se agachou curiosa. Este é o corço siberiano, do grupo sem chifres. Ele explicou. Há 2 tipos, leste e oeste, amarelos como palha, 1 metro, cauda curta com pelo branco, machos com chifres, fêmeas sem então o touro corço siberiano é este. Ela pareceu iluminada. Sabe por que o chamam tolo? Ele riu. Não sei. Ela negou rindo. Rustre, rustre. Ele pegou o arco quando o bando voltou. Ah, por que voltaram? Ela perguntou. Por isso chamam tolo. Ele riu com pesar. São curiosos, param para olhar mesmo perseguidos, um grito os faz parar. Caçadores experientes se falham não perseguem, pois logo os corços voltam para ver. Realmente, a curiosidade mata o corço. Capítulo 493, Leopardo. S. Fong esperou à beira do lago mas o rebanho não voltou. Não esperava que houvesse um lago tão grande nesta ilha. Disse-lhe o YMNG surpresa, antes estava escondido pelas árvores. Há peixes dentro. Ele olhou para baixo e viu vagamente vários peixes grandes nadando. Podemos vir pescar aqui depois? Seus olhos brilharam. Sim, desde que não tenhas medo de ursos. Ele sorriu. Ele tinha visto pegadas frescas de urso por perto, provavelmente da manhã. O quê? Dizes que os ursos também vêm aqui? Ela exclamou, olhando nervosa ao redor. Sim. Ele acenou, o inverno já tinha passado mais de meia lua, os ursos precisavam de comida. Vamos rápido, não devemos ficar. Ela insistiu, sabendo que não podiam enfrentar um urso. Devemos voltar, já está tarde. Ele olhou para o oeste, o sol estava baixo, restavam apenas 2 horas antes de escurecer. Ele lhe entregou a cesta de bambu e carregou o cervo siberiano nos ombros. Voltemos pelo mesmo caminho. Ele disse. És muito forte. Ela suspirou, carregando 2 cestas atrás dele. Depois de 1 hora eles retornaram à rocha e encontraram uma grande fenda. Com isso às costas, não consegue subir bem. Ela disse preocupada. Está bem,
Dá-me a corda, eu consigo. Ele baixou o cervo. Contornar levaria tempo demais, só restava escalar. Tem certeza? Ela perguntou tirando uma corda da cesta. Sem problema. Ele amarrou firmemente o cervo para que não se movesse. És até mais rápido que eu. Murmurou seguindo. Meia hora depois cruzaram e entraram na floresta. Outra hora mais tarde, perto da mangueira, ele parou. Rápido, este é território de leopardos. Ela ficou tensa. Não te mexas. Ele advertiu, erguendo o arco de chifre, olhos atentos. A sensação de perigo crescia, primeiro um formigamento, agora pontada. Ela instintivamente se escondeu atrás dele. Ele olhou para a floresta onde a ameaça era mais forte. Cric! Um galho quebrou, tão leve que só seu ouvido aguçado percebeu. Tem cuidado. Ela sussurrou. Passaram 7 ou 8 minutos sem mudanças. Esconde-se, muito cauteloso. Murmurou. Zaz. Ele soltou, a flecha atravessou um arbusto. Errei. Ele franziu, nenhum grito, um tiro perdido. Atirou de novo noutra direção, ainda nada. Cric! Outro galho quebrou, então um leopardo saltou a velocidade assustadora. Como esperado, um leopardo. Ele amaldiçoou. Empurrou-a e golpeou com um arco. Bang! O arco atingiu o leopardo, lançando GRR. Uivou, uma pata dianteira ferida, olhando feroz. Venha outra vez. Disse friamente. Na sala de controlo, Nugo Tinguita apertou os punhos, rosto cheio de preocupação. Deve estar bem, ele tem arco e faca. Disse a mim, embora estivesse inquieto. Acho que devemos enviar resgate agora. Ela insistiu. Espera, o resgate não chegará a tempo. VNG Lão franziu a testa, calmo por fora mas tenso por dentro. Ele já sobrevivera na selva mas nunca enfrentará tanto perigo. Mas mesmo assim... Ela murmurou preocupada, embora só o conhecesse há 10 dias já o via como amigo. Na tela ele agarrou firme o arco e avançou contra o leopardo. Ele enlouqueceu. Amin exclamou, normalmente todos fugiriam, mas ele atacou. Liu YMNG congelou de medo. Ela procurou a faca na cesta mas não encontrou. Guarda para ti. Ele respondeu sem olhar, correndo contra o leopardo com o arco. GRR. A fera hesitou com sua aura, recuou um passo mas não cedeu. Tens medo? Ele sorriu friamente, a força explodiu, pisou forte e disparou para frente, velocidade e força aterradoras. Capítulo 494, de mãos vazias contra o leopardo. Quer morrer, é a hora de testar minha habilidade de luta. Su Feng murmurou, colocando o arco de chifre de cabra de lado. Ele observou atentamente os movimentos do leopardo, talvez fosse ilusão, mas pareciam mais lentos. Sem pensar, esquivou-se da garra e agarrou sua pata dianteira. Você deve morrer. Seus lábios se curvaram, explodindo em força imensa. Sob os olhos de Liu Ymen e os observadores, o leopardo foi lançado ao chão. Roar! O leopardo gritou uma vez antes de ser novamente jogado. A partir daí foi uma surra unilateral, sangue jorrando da boca e nariz. Até entre balas, o momento pareceu congelar, depois explodir em vermelho como sangue espalhado pela chuva. Droga, só essas palavras descrevem como me sinto. É humano? Venceu um leopardo com as mãos nuas. Leopardo, quem sou? Onde estou? O que faço? Droga, foi morte instantânea. Assustador, comparado a ele, Su Feng é a verdadeira fera. Liu Ymen ficou paralisada, cobrindo os lábios, olhos cheios de incredulidade. Não estou sonhando. Murmurou. Uf uf. Su Feng arfava, arrastando o leopardo morto, depois jogou-o de lado como um cão. Ymen, você está bem? Ele se agachou, acenando. Ah! Estou bem, você se feriu.
Ela segurou sua mão, verificando ansiosa. Estou bem, sério. Su Feng sorriu. Você quase me matou de susto. Liu Ymen caiu no chão. Sentiu que seu coração um dia não aguentaria, pois viver dois choques assim em um só dia faria qualquer um duvidar da vida. Enquanto isso, na sala de observação, o grupo ainda não se recuperava. O que aconteceu? NG o seguiu e murmurou. Eu vi errado. A Ming ainda confuso, tudo foi rápido demais. Wang Lin beliscou a coxa, a dor lembrando-lhe que era real. Tai Vidin mordeu o lábio, coração abalado, sabia que nunca poderia fazer o que Su Feng fez. Su Feng é mesmo violento. NG o seguiu e disse finalmente. Agora só lamento por seus rivais. Ela riu nervosa, lutar com leopardo de mãos vazias, quantos podem fazer? Amanhã será manchete. A Ming suspirou, o vídeo já se espalhava na rede. Está anoitecendo, vamos voltar. Su Feng disse suavemente. Está bem. Liu Ymen segurou sua mão e levantou-se. Ela olhou para o leopardo e perguntou, e isso, levamos? Claro, não pode desperdiçar. Su Feng carregou o cadáver no ombro. Você parece um açougueiro. Liu Ymen comentou, depois guardou as coisas. Rápido, ou elas se preocuparão. Su Feng caminhou rumo ao acampamento com o leopardo e o cervo. O céu escurecia, a noite se aproximava. Voltando assim, elas ficarão mais preocupadas. Liu Ymen correu atrás dele. Talvez da próxima vez você não deva sair. Ela riu. Você ri da minha dor. Su Feng riu com raiva. Não, só me preocupo com você. Liu Ymen respondeu firme. Está bem, vamos voltar, o que tiver de vir virá. Su Feng suspirou. Sim. Ela ficou quieta, apressando o passo. Na cabana, a garota e Liu Ymen olhavam pela janela, rostos preocupados. Por que eles não voltaram ainda? Van ansiosa. Espere um pouco, não se preocupe. Liu Ymen segurou sua mão, embora também estivesse inquieta. E se formos procurá-los? Van An sugeriu. Sim, vamos. Liu Ymen assentiu. Vou pegar tochas. Van acendeu 2 tochas na cozinha. Tac, tac, tac. Abriram o portão, fecharam novamente e entraram na floresta com tochas. Irmã Tu, você está com medo? Van ergueu a tocha. Um pouco. Liu Ymen admitiu, tudo escuro, só fogo ao redor, e sabendo que havia leopardos, era assustador. Não tema, vou proteger você. Van tentou soar corajosa. Quem você quer proteger? Uma voz surgiu da escuridão. Tac, tac, tac. Nem reconhece minha voz. Ah, fantasma! Van gritou, o som ecoou na floresta. Su Feng, por que nos assusta assim? Liu Ymen gritou, percebendo que era ele. Capítulo 495 Esconder as fraquezas e mostrar a força. Olhando para você assim, não parece que esteja bem. Liu Ymen franziu o senho preocupada. Irmã, por que não se preocupou comigo primeiro? Liu Ymen fez bico e gritou. Comparada a S. Fong, você não parece ter passado por nada. Liu Ymen disse friamente. Vendo a irmã sem palavras, perguntou suavemente, brincadeira, você não está ferida, certo? Depois conto, quase morri de susto. Liu Ymen revirou os olhos. S. Fong. Van gritou, os olhos marejados, voz trêmula, por que está coberto de sangue, onde se feriu? Deixe-me ver. As lágrimas caíram enquanto corria até ele, suas mãos pequenas tremiam ao tocar seu corpo, temendo encontrar uma ferida. Não chore, estou bem, este sangue não é meu. S. Fong a consolou suavemente, seu rosto choroso doía nele. Van An, S. Fong está mesmo bem, não se preocupe.
Liu Ymmng falou depressa. Deixe-me conferir. Van soluçou, tocou seu rosto, depois ergueu suas mãos para examinar, só após um bom tempo confirmou que não havia ferimento, o medo se dissipou. Não menti para você. S. Fong sorriu. Ainda consegue rir. Van disse irritada com os olhos vermelhos. Vamos voltar e conversar, está escuro lá fora, assustador. Liu Ymmng riu, tentando aliviar o clima. Sim, todos devem estar com fome, vou preparar o jantar. Van olhou para o ombro ensanguentado de S. Fong, quis perguntar mas parou. Depois eu conto. S. Fong disse suavemente, levantou a mão para acariciar sua cabeça, mas parou ao ver o sangue. S. Fong, vá tomar banho rápido, desse jeito assusta qualquer um. Liu Ymmng encolheu o pescoço e disse. Está bem. S. Fong sorriu amargamente, percebendo que não devia agir tão violentamente. Tirou a roupa, ficou apenas de cueca e foi até o riacho. Nossa, nem cobre nada. Van ancorou e repreendeu baixo, arrumou suas roupas e controlou o drone. Levou a roupa suja, voltou depois com roupa limpa e toalha. S. Fong, deixei roupas e toalha aqui. Disse nervosa, colocando-as em uma pedra e virando-se. Está bem. Ele respondeu. Não demore, a água é fria, vou cozinhar. Van avisou com ternura. Entendi. Ele respondeu suave. É um leopardo? Por que ficou assim? Liu Ytu se agachou perto do cadáver, vendo o corpo achatado como se algo pesado tivesse esmagado. Foi S. Fong, você não estava, eu vi, ele foi assustadoramente forte. Liu Ymmng contou animada, gestos exagerados. Liu Ytu ouviu em silêncio, entendendo o perigo. Irmã, ele agarrou a pata e o arremessou. Liu Ymmng gesticulou. Impossível. Liu Ytu se surpreendeu. Arremessar um leopardo? Soava como o filme. É verdade, quando abrir verá, os órgãos devem estar destruídos. Liu Ymmng suspirou, lembrando a cena. Basta, vamos ajudar Van a cozinhar. Liu Ytu se levantou e entrou. Splash. S. Fong voltou do riacho, se secou, vestiu-se limpo e subiu. Na cabana, as 3 moças estavam junto ao fogo, uma cuidava da lenha, 2 das panelas, uma cozinhava a carne, outra a sopa. S. Fong, sente-se, logo comeremos. Van sorriu doce. Está bem. Ele se sentou. Malco correu e o cheirou. Talvez esse leopardo tenha matado seus pais, considere como vingança. S. Fong disse suave, acariciando sua cabeça. Lembrando algo, perguntou, e o frango selvagem? Na panela, para a sopa. Van respondeu, a ave em 8 pedaços fervendo. E o pintinho? Perguntou de novo. Na gaiola de madeira, senão Malco comeria. Apontou a gaiola junto à parede. Antes era de Malco, agora do frango, pois Kuene se foi. Deixa assim, amanhã faço um galinheiro. Ele assentiu. Liu Ytu pôs a mesa. Que cheiro bom, estou morrendo de fome. Liu Ymmng sentou rápido, o estômago roncando. Então coma. Van disse terna, servindo sopa. Muito bom. Liu Ymmng bebeu feliz, aliviada. A coisa é assim. S. Fong largou a tigela e falou baixo. Mas a jovem ainda agarrava sua roupa, as palmas suadas, sabia que não foi tão fácil como ele dizia, pois sempre escondia o ruim e mostrava o bom. Capítulo 496 A faca de lenha desaparecida. Não fique assim, sorria para mim. Só Fong sorriu suavemente, levantando o queixo da jovem. Só Fong está provocando outra moça decente. Liu Ymmon riu travessa. Os 4 riram, o ambiente ficou animado. Meia hora depois, terminaram o jantar e descansaram.
Mon, ajuda-me a lavar a louça. Liu Tu levantou, piscando para a irmã. Está bem. Liu Mon desceu com os pratos. A jovem viu as irmãs saírem, seu sorriso sumiu, olhou para Sofong. Sofong, talvez devêssemos ir embora. Van mordeu o lábio, levantando os olhos para ele. Por causa de hoje. Sofong segurou sua mão. Não quero que corras perigo. Van falou sincera. Está tudo bem, nem o leopardo pôde vencer-me. Sofong acariciou sua mão. Mas... Van hesitou. Confie em mim, juro voltar seguro da caça. Sofong ergueu 3 dedos. Minha promessa vale. Falou sério. Van tocou sua testa. Não tenho febre. Sofong riu. Sofong, estão bem? Liu Mon chamou da porta. O que? Sofong se surpreendeu. Então vou entrar. Liu Mon abriu a porta, viu-os sentados e entrou. Colocou as tigelas no suporte e perguntou, Sofong, onde está a faca de lenha? Não a encontrei. A faca? Não a deixei no cesto de bambu. Sofong se surpreendeu, lembrando de tê-la posto lá após cortar cipós. Não, não vi. Liu Mon ficou inquieta e esvaziou o cesto. Procura bem. Sofong franziu o senho. Havia poucos objetos, não estava lá. Não está. Liu Mon abaixou a cabeça. Deve ter caído na floresta. Sofong suspirou, estava perdida. E agora? Van preocupada, a faca era vital para a lenha e caça. Embora tivessem faca militar, não era tão prática. Amanhã vamos procurar. Sofong respondeu. Está bem. Ele assentiu. Caiu quando me salvaste, na fenda. Liu Mon supus. É possível. Sofong assentiu. Tomara que encontremos amanhã, seria a pena. Liu Mon suspirou. Amanhã veremos. Sofong aceitou a perda. Bem, vou cuidar do cervo siberiano e do leopardo. Liu Mon juntou tudo e foi à cozinha. Sofong ficou na escada, vendo as 3 no riacho. Liu Mon, mais forte, esfolava, a jovem lavava a carne, Liu Tu mantinha o fogo, pendurando carne salgada para defumar. Não precisa. As 3 falaram juntas e riram. Sofong sorriu, Mao Cao saiu correndo até elas. Quer carne? Liu Mon brincou. Ngao! Mao Cao gritou como criança, correndo em volta do cervo. Ngao! Recebeu carne e feliz subiu. Tão fofo, depois do torneio podemos levá-lo. Van suspirou. Nunca o deixaria. Murmurou. O tempo passou, após 2 horas, toda a carne defumada, sangue pingou no fogo chiando. Pronto, eu cuido do fogo, vão se banhar. Sofong levou cadeira ao fogo. O cheiro de sangue é forte. Van franziu o nariz. As 3 subiram, logo a água soou no banho. Sofong pôs lenha, olhando o céu estrelado, grato pelo clima claro. Meia hora depois, Van trouxe água com mel, dizendo suave, bebe um pouco de mel. Ainda não vais descansar? Perguntou após vê-lo beber. Dorme, a carne precisa defumar mais. Sofong respondeu. Então fico contigo. Van trouxe cadeira e sentou ao lado. Não estás cansada? Sofong apertou sua bochecha. Estou bem. Van sussurrou, apoiando a cabeça em seu ombro. Logo, respirações calmas soaram. Ele virou, viu-a dormindo, cílios longos tremendo, olhos movendo, sonhava. Realmente, teimosa mas adorável. Sofong sorriu, cuidando do fogo contra o frio da noite. Capítulo 497 – Carregar fezes. Ao amanhecer, os pássaros cantavam pela floresta. Dentro da cabana,
Van esfregou a boca instintivamente e abriu os olhos. Nugo. A jovem acordou devagar, saiu da cama e olhou timidamente para Sofong, cuja camisa estava molhada de baba. Por que estou babando de novo? Murmurou, desceu com cuidado, calçou-se e foi lavar o rosto, sentindo-se mais desperta. Ngao. Malcal saiu debaixo da cama, as perninhas curtas andando em volta da porta. Ah não, preciso ir ao banheiro. Van disse suavemente, abraçou Malcal e entrou. Assim que o soltou, Malcal correu de novo, ainda rondando a porta. Sério, volte aqui. Van franziu a testa, o pegou e desta vez o trancou, planejando soltá-lo só depois. Ela escovou os dentes, lavou o rosto e depois de mais de 10 minutos voltou. Hora de buscar água. Arregaçou as mangas, foi ao guincho ao lado da escada e abaixou o balde no riacho. Logo o balde se inclinou, enchendo de água. É que eu. Puxou com força, levantando devagar o balde. Após 10 minutos de esforço, o caldeirão estava cheio novamente. Ah, bom dia, Van. Liu Y Mon levantou-se, bocejando e saudando. Primeiro banheiro. Murmurou, empurrou a porta de madeira e entrou. Um momento depois, um grito soou. Ah! Irmã Mon, o que houve? Van correu. Pisei no cocô do Malcal. Liu Y Mon fez careta, levantando o sapato sujo de verde. Ah! O grito acordou Sofong, que tentou conter-se mas riu. Van tapou a boca, tremendo de rir. Ngao! Malcal latiu e correu ao pátio para brincar com o coelho. Malcal, pare, devo ensinar você. Liu Y Mon gritou. Ele ainda é pequeno, não entende. Van sorriu, segurando seu braço. Nunca pensei que um belo dia começaria pisando cocô verde. Liu Y Mon fez bico. Hehe, vou pegar água para você lavar. Van riu, correndo a buscar um vaso. Não precisa, vou lavar no riacho. Liu Y Mon respondeu, desceu saltitando e lavou-se com cuidado. Minutos depois voltou. Irmã Mon, use este par de sapatos de palha novos. Van desceu com eles. Os velhos, mesmo laváveis, ninguém queria. Está bem. Liu Y Mon secou os pés e calçou-os, aliviada. Caldan, pare de correr. Ela correu atrás do filhote, parecendo feroz. Ngao. Caldan achou que era brincadeira, correu feliz. Van riu e voltou a preparar o café da manhã. Ainda precisavam procurar o machado. Mais de 1 hora depois, os 4 tomaram café, fecharam o portão e entraram na floresta. Sofong, pode haver leopardos aqui? Liu Y Mon perguntou nervosa. Difícil dizer, depois que o leopardo morreu, outra fera pode ocupar. Sofong respondeu. Então devemos ter cuidado. Van encolheu os ombros. Sim. Liu Y Mon assentiu. Enquanto andavam observavam o chão, procurando o machado. Ontem encontramos o leopardo aqui. Van disse. O solo mostrava marcas pesadas e sangue nas folhas. Sim. Sofong assentiu. Não está aqui, talvez caiu perto da rocha. Liu Y Mon procurou em vão. Então continuemos. Sofong suspirou. Verifiquem arbustos, cuidado com cobras. Avisou, abaixando-se. Entendido. Responderam as 3, procurando. Após meia hora, ainda nada. Vamos para o outro lado. Sofong disse. Precisamos contornar. Liu Y Mon perguntou. Sim, ainda é cedo, vamos contornar. Sofong disse calmo. Por aqui, não demorará. Ele lembrou o terreno e apontou. De fato, após meia hora chegaram a uma grande fenda. Está bem. Van e Liu Y Tu responderam, agachando-se para procurar. Sofong, poderá estar embaixo.
Liu Ymon perguntou nervosa, olhando a fenda escura. Capítulo 498. Forjar ferro na selva. Passou mais de meia hora, cada folha caída foi virada, mas o machado ainda não aparecia. Parece que realmente caiu em uma fenda. Liu Yimen ficou envergonhada. Se tivesse sido mais cuidadosa, não haveria tanto problema. Não conclua cedo, precisamos ver no lago. Sorru falou andando. Milímetro. Liu Yimen se comoveu. Seria essa a maneira dele consolá-la? Os quatro seguiram o caminho de ontem, checando cada arbusto, e chegaram ao grande lago, mas nada encontraram. Parece realmente perdido. Sorru suspirou. A margem era ampla. Se o machado estivesse ali, seria visível. As panteras não estavam hoje, tudo quieto, apenas pegadas de animais no chão. Yuan suspirou e perguntou, Sorru, sem machado, o que fazer? Só fabricar novos. Ele acenou. Sim, embora incômodo, não impossível. Ele sorriu. Mas como, sem ferro? Yuan franziu a testa. Derreter a pá? Tem um jeito, mais trabalhoso. Ele disse misterioso. Sempre misterioso. Yuan revirou os olhos, mas devia ser verdade. Certo, voltemos, à noite saberão. Ele sorriu. Tá bem. As três responderam e voltaram. Perto das 4, chegaram seguros ao acampamento. Sorru, diga como fará o machado, sem ferro como? Liu Yimen perguntou ansiosa. Sem ferro, temos que forjar. Ele sorriu. Ah! As três ficaram atônitas, soar fácil demais. Até os observadores se surpreenderam. Forjar ferro na selva, possível. Amin exclamou. Sorru não brinca, deve ter método. U tingiu e ponderou. Mas precisa de minério. Amin comentou. Mesmo com minério, fundir como? Com lenha. Wang Lin perguntou frio. Lenha só chega a 700 graus, ferro precisa 1500. Wang Lin explicou, calor impossível ali. Então como fará? Wu tingiu e duvidou, 1500 alto demais. Esperemos. Wang Lin respondeu. Sorru, não brinca, com forno. Liu Yimen insistiu. Sim e não, verão, primeiro precisamos reunir areia de ferro. Ele disse baixo. Areia de ferro, o que é? Liu Yishu perguntou. É pó de minério. Ele explicou. Pó de minério, temos que buscar minério? Yuan confusa. Areia é fácil, com imã. Ele falou calmo. Quem disse que não temos? Ele sorriu, foi sob a cabana e pegou um imã natural. Jogou e riu, aqui está. Isso é imã? As três surpresas. Tentem. Yuan testou com faca, grudou. Claro, para atrair areia. Ele quebrou o imã em pedaços. Um para cada, no riacho. Ele distribuiu. O que fazemos? Liu Yishu perguntou. Simples. Passou no fundo de areia, levantou grãos pretos. Isso é areia de ferro, fácil. Ele sorriu. Eu tento. Liu Yimen arregaçou, desceu e logo ergueu cheio. Liu Yishu e a outra desceram também. Logo voltaram com jarra de barro, raspando grãos. Pouco de cada vez, quanto precisa para um machado? Liu Yimen chacoalhou a jarra. Uma jarra cheia, impurezas reduzem ao queimar. Ele disse. Meu Deus, quando encherá? Ela exclamou. Devagar, sem pressa. Ele acalmou. Só assim. Ela se esticou e voltou. O tempo passou, o sol se pôs, a escuridão caiu. Ai, minha cintura dói. Liu Yimen se ergueu estalando. Capítulo 499, o alto forno. Certo. As três garotas responderam em uníssono. O pote de barro tinha poucos grãos de ferro, apenas cobrindo o fundo,
e nesse ritmo levaria dias para encher. Vou preparar o jantar. Van atirou a mão do imã, sacudiu a água e subiu as escadas. Sofong, de onde vêm esses grãos de ferro? Liu Ypsilon perguntou curiosa. Devem ter descido do rio acima, depois de chuvas fortes haverá mais. Sofong respondeu em voz baixa. Então agora realmente espero uma chuva forte. Liu Ypsilon levantou o rosto para o céu e suspirou. Eu também espero. Sofong disse calmo, mas a previsão mostrava sol para amanhã. Vou ajudar no jantar, estou morrendo de fome. Liu Ypsilon largou o imã e correu para cima. O tempo passou, durante 5 dias recolheram grãos de ferro do riacho, enchendo o pote de barro até 8 partes. Pássaros cantavam na manhã do 6º dia na floresta. Ah! Sofong sorriu ao abrir os olhos, a jovem que dormia ao seu lado já não estava. Olhou para o fogão, havia fogo, mas sem sinal dela. Deve ter ido se lavar. Levantou-se, calçou os sapatos e notou que seus itens de higiene haviam sumido. Pegou escova e toalha, saiu pensando, marcar. Uma tela virtual surgiu, o número 25 brilhou, significando 113 dias no selvagem. Creek. Abriu a porta de madeira, olhou para o riacho e viu a jovem escovando com uma mão e procurando debaixo d'água com a outra. Ao vê-lo, Van se ergueu, levantou o ímã e cumprimentou sorrindo. Sofong, bom dia. Bom dia. Ele se aproximou e falou gentil. A água está fria, suba, não se esforce tanto. Apertou-lhe a bochecha, meio rindo, meio sério. Seu ciclo acabou ontem, tenha cuidado. Eu sei. Van respondeu inocente, seu ciclo estava pontual. Ela enxagou, lavou o rosto, torceu a toalha e sorriu. Vou preparar o café da manhã. Assobiando baixinho, subiu de bom humor. Logo as irmãs Liu desceram, cabelo bagunçado como ninhos. Bom dia. Liu Ypsilon cumprimentou. Bom dia, seu penteado é único. Brincou Sofong. Sim, único mesmo. Ela resmungou e sentou-se para escovar. Meia hora depois, os 4 tomavam café juntos. Sofong, com mais meio dia de trabalho teremos ferro suficiente, não? Perguntou Liu Ypsilon. Com comida na boca, Van murmurou. E o que faremos depois? Certo. As 3 responderam juntas. O clima na ilha Shunui estava claro e ensolarado. Sofong cavou argila, empilhou perto do riacho sobre uma base de cimento de 2 metros quadrados feita antes para evitar umidade. Precisa ser firme. Sentou-se para moldar um alto forno. Formou um círculo grosso com argila, erguendo camadas, deixando uma porta abobadada na base e 4 buracos para ventilação. Depois de mais de 2 horas terminou um forno alto, quase 1 metro de diâmetro e mais de 2 de altura, estreitando no topo como chaminé. Dentro, 2 níveis, embaixo para lenha, em cima para grãos de ferro, com pequenos buracos de ar. O próximo é o soprador. Sorriu, era a parte difícil. Voltou à cabana, pegou um casaco de pele para fazer um ventilador, já desnecessário. O inverno tinha passado, o próximo chegaria quando a competição acabasse. Desceu, cortou bambu grosso em segmentos para tubos. Melhor deixar Van costurar isso. Murmurou, planejando deixar para a noite. Depois pegou o bambu mais grosso, escavou e encaixou nos buracos do forno, selando com argila. Precisamos de mais lenha. Conferiu o estoque, não era suficiente. Com corda e pá entrou na floresta para cortar árvores. Cada golpe o fazia temer que a pá se quebrasse. Realmente precisamos de um machado. Disse entre dentes, depois virou a pá e usou o lado serrilhado para serrar troncos, mais seguro que cortar com a lâmina. Logo o estoque estava cheio, suficiente para fundir ferro, até mesmo para meio mês sem temer a chuva. Capítulo 500. Os braços vão quebrar. Uau, tantos troncos! Liu Yimen exclamou. É isto uma fornalha de ferro, tão alta?
Yuan também ficou surpresa, deu 2 voltas. Que trabalho duro! Su Feng largou o feno que recolheu, depois de cortar troncos ele também recolheu feno. Não é nada, comparado ao que cortaste hoje não é muito. Liu Yimen acenou com a mão. Como está o minério? Su Feng perguntou sorrindo. Ah, um jarro de barro cheio. Yuan riu, levantou o jarro coberto. Dentro estava cheio. Suficiente para usar. Su Feng assentiu satisfeito. Liu Yishu agachou, tocou o tubo de bambu na base da fornalha e perguntou, Su Feng, para que são estes tubos? Para o fluxo de ar na fornalha. Su Feng explicou. Fluxo de ar. Liu Yishu estava confusa. Sim, a fundição precisa de muito calor, até 1500 graus, enquanto a madeira só chega a 700. Su Feng suspirou. Calor tão alto, pode ser alcançado. Liu Yimen perguntou surpresa. Na cidade, contratar trabalhadores de fornalha não seria tão complicado, mas aqui no mato só restava o modo primitivo. Os foles são simples, podemos terminar esta noite, mas preciso da tua ajuda. Su Feng sorriu, pôs a mão no ombro da moça. Está bem. Yuan sorriu. Ela entregou o jarro de barro e disse, então vou preparar o jantar. Su Feng despejou o minério sobre folhas de bananeira para secar. Su Feng, fundimos hoje à noite. Liu Yimen perguntou animada. Amanhã, a fornalha ainda não está seca. Su Feng respondeu. Os foles devem mover-se sempre, certo? Liu Yishu perguntou. Sim, devem mover-se sem parar, não podem parar, ou o calor cai. Su Feng disse calmo. Sempre, quanto tempo? Liu Yishu pressentiu o problema mas perguntou. Não muito, apenas algumas horas. Su Feng disse. Algumas horas, 3, 4 horas. Liu Yishu levantou a voz, mover foles tanto tempo, aguenta. Bem, na verdade um dia inteiro. Su Feng corrigiu. Liu Yishu torceu a boca, então para ele um dia inteiro era só algumas horas. Ela sorriu amargurada, receio que meus braços quebrem. Não há escolha, por enquanto só assim. Su Feng disse. Espero aguentar. Liu Yishu olhou seus braços finos. A noite caiu, após o jantar sentaram-se juntos. Na mesa havia 4 tubos de bambu e 4 pêres. Su Feng, dizes que os foles são de pêres. Yuan perguntou. Pêres podem ser foles. Liu Yishu curiosa. Como fazer? Liu Yimen franziu a testa. Muito simples, costurar em saco grande, fixar uma ponta com bambu, os lados com paus. Su Feng explicou. Deixa-me tentar. Yuan disse, pegou agulha e linha. Ela dividiu a pele, costurou uma ponta, pôs bambu na outra, amarrou. Assim. Yuan cortou o fio e entregou. Sim, assim, agora põe paus nos lados. Su Feng assentiu. Está bem. Yuan costurou de novo, após 10 minutos fixou 2 paus. Ela cortou o fio, sorriu, pronto. Deixa-me tentar. Su Feng pegou, abriu e fechou, o ar saiu pelo bambu. Oh! Vento forte. Os olhos de Yuan brilharam, ela prendeu o cabelo. Quero tentar. Liu Yimen disse. Aqui. Su Feng entregou. Divertido. Liu Yimen apontou à irmã, abriu e fechou soltando vento. Ela afastou o cabelo, irritada. Para, o vento fecha meus olhos. Mais um pouco. Liu Yimen riu, movendo mais rápido, vento mais forte. Depois esfregou a cabeça triste, sentou e ajudou a costurar os outros 3. Liu Yishu também ajudou. As 3 logo terminaram. Muito bem, amanhã usem os vossos. Su Feng disse. Sem problema. Liu Yimen fez gesto de ok, feliz com o dela. Su Feng sorriu,
esperando que amanhã tivesse igual ânimo. O tempo passou, após foles prontos jogaram mahjong, no fim foram lavar-se. A noite avançou, depois de se lavarem os quatro deitaram-se na cama grande. Boa noite. Liu Yimen disse. Boa noite. Yuan respondeu. A moça virou-se, abraçou a cintura de Su Feng e logo dormiu.